Personagem diferente é aquele que chama atenção, ganha destaque ao longo da sua narrativa. Então não dá pra levar qualquer personagem pra história, você realmente tem que inovar. Olá, eu sou a Meg Brusarosco e hoje a gente vai falar a respeito de personagem. Já pensou em levar para sua história um personagem tímido? Um personagem que é todo enroscado, todo atrapalhado, não sabe o momento de falar, mesmo desejando se expressar? Já pensou em levar para sua história um personagem dessa forma? Vamos lá desenrolar isso daí. Normalmente nos deparamos com personagens tímidos, do tipo que são passados para trás. Então às vezes ele tem uma boa ideia, ele inventa alguma coisa, ele tem a resposta na reunião e fica evidente que ele é um personagem tímido justamente porque ele sabe, mas não consegue se expressar naquele momento. Quando na verdade você pode levar um personagem tímido e trabalhar com esse personagem de forma diferente. Já pensou em trabalhar com esse personagem tímido mostrando as suas dores, as suas preocupações, o seu medo em relação a abrir a boca e falar besteira? Já pensou em trabalhar desse jeito? Imagina quanto sofrimento tem uma pessoa tímida que deseja se expressar, mas fica enroscada ali nas expressões. Vamos começar a criar situações. Imagina que esse personagem que é tímido, ele vai conseguir fazer uma apresentação. Ou pelo menos ele acha que isso vai acontecer. Mas assim que ele entra na sala de reunião, na verdade, as pessoas que estão ali, aquelas que ele já se habituou, que ele já quebrou um pouquinho a barreira de timidez, elas estão presentes, mas existem outras pessoas, então ele simplesmente trava, ele não consegue se expressar. A sensação que ele tem é que todo mundo está olhando para ele e ele vai fazer uma besteira muito grande. Inevitavelmente, muitas vezes é isso que acontece, o personagem é indagado, questiona alguma coisa e esse personagem que é tímido simplesmente deixa sair a primeira bobagem que lhe vem à cabeça. Isso já te dá uma direção do que explorar. O personagem que é tímido, a pessoa que é tímida, ela não fica pensando numa coisa só, ela antecipa todas as catástrofes que pode acontecer ali em alguns passos. Por exemplo, se ela enxerga alguém conhecido vindo na sua direção, ela simplesmente começa a pensar: será que eu vou cumprimentar? Será que eu vou fazer de conta que eu não conheço? Será que se eu virar as costas vai ficar chato? Será que se eu disfarçar aqui de alguma maneira isso vai seguir como se fosse algo normal? Será que se a pessoa... Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a pessoa me reconhecer para então falar: oi fulano, tudo bem? Como que você tá? Como se eu não tivesse visto. Também existem várias cenas que uma pessoa tímida, que um personagem tímido pode levar para sua narrativa. Não existe a necessidade de você usar as questões clássicas, como por exemplo ele ser passado para trás, porque teve a grande ideia. Você pode inovar em relação a isso. Mostrar para o seu leitor que esse personagem é tímido, sem necessariamente estar dizendo a ele, abre aspas, personagem tímido acabou de entrar na história. Você simplesmente deixa ele ser exatamente aquilo que ele é. O personagem tímido, que a cada passo que ele dá tem a sensação que ele vai ser exposto, que as pessoas vão começar a rir, ou que as pessoas simplesmente vão olhar para ele, então ele passa o tempo todo pensando sobre muitas coisas. Se alguém me abordar, o que eu vou falar? Se eu tiver que, de repente, dar uma informação, como eu vou fazer isso? Será que se eu for por esse caminho não vai ser atrapalhado? Será que eu vou tropeçar ali na frente? Será que ninguém vai me jogar no meio daquela multidão? Então ele fica o tempo todo tenso, antecipando algum acontecimento. Ele sempre acha que algo ruim vai acontecer, justamente no sentido de que ele vai ser exposto, quer dizer, ele vai ser ridicularizado de alguma forma. A pessoa tímida, quando é abordada, ela quer morrer. Pior que a pessoa tímida sendo abordada é a pessoa tímida que é abordada e a pessoa afirma que ela é tímida. Nossa, como você é tímido, não tenho o que responder. Ela fica travada naquilo ali, não tenho o que acrescentar. Eu sou tímido mesmo. E essa é uma coisa que as pessoas fazem sem ao menos perceber. Então levar um personagem tímido, mostrar dentro da narrativa todos os seus conflitos internos, como ele enxerga o mundo, é um diferencial para a história, é algo que o leitor não está esperando. E eu afirmo isso dizendo que você não precisa ter esse personagem como protagonista. Ele pode ser um personagem secundário, mas é um personagem que tem força na história. Então sabe aquele momento que a gente fala, decidiu quais personagens você quer trabalhar, para e pensa, crie realmente personagens que vale a pena ser lidos. É exatamente isso que eu tô falando. Essa sensação de que cada personagem que eu trago, então eu vou fazer uma história que meu personagem é tímido, então eu vou fazer uma história que meu personagem é cego. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você precisa levar para sua história bons personagens. Seja ele o protagonista ou seja ele um personagem secundário. Aquilo que realmente vai valer a pena para o leitor ler. Então vamos lá, fazer uma listinha do que é o personagem tímido.
Personagem tímido vai ouvir mais do que falar, ele vai ter dificuldade de expressar o sentimento, ele pode se desafiar a deixar de ser tímido, ou seja, uma pesquisa rápida no Google, ele vai encontrar 1000 maneiras para deixar de ser tímido. Ele pode estar passando por cada uma daquelas situações para ver se isso realmente funciona. É o personagem que vai ter uma percepção maior em relação aos detalhes, porque já que ele não fala muito, ele percebe muita coisa no ambiente. Isso dá para explorar muito na narrativa. É o tipo de personagem que perde muito tempo por conta dos problemas. Ele cria situações e ele acha que coisas terríveis vão acontecer de forma que ele vai ser exposto a outras pessoas. Então ele fica com toda aquela sensação, toda aquela tensão de que algo terrível está prestes a acontecer. É a pessoa que não tem muito jogo de cintura. Porque, como eu disse, de repente encontra um conhecido, mas não sabe exatamente como puxar a conversa, não sabe como seguir com a conversa. Como também, se ele estiver junto de alguém que não tem as mesmas afinidades que ele, vai ser terrível, porque ele vai ter muita dificuldade de puxar algum tipo de assunto, saber para onde vai. Então, talvez até pelo lado de fora ele tá com aquela sensação de oi, tudo bem e tal, e tá esperando algo acontecer, enquanto por dentro ele tá se remoendo por conta da situação, não saber o que fazer. Com certeza é desesperador. Outra coisa que acontece com o tímido, às vezes ele deixa escapar uma frase que nem é verdade, como por exemplo, se ele chega em algum ambiente, as pessoas estão comendo e oferece para que ele coma, ele simplesmente fala que já comeu, já fez a refeição em casa e ele está super satisfeito, só pelo fato de não sentar à mesa e ter que dividir, compartilhar aquele momento com outras pessoas. Então ele simplesmente deixa as frases escaparem, mesmo quando não é verdade. E em algumas situações fica evidente que aquilo não é verdade mesmo. Se ele foi para um aniversário, se ele foi participar de um casamento, evidentemente ele não comeu ainda. Mas perante as outras pessoas ele bate o pé e fala que sim, tá tranquilo. Então quem vai para casamento e faz refeição em casa? Com exceção do meu filho, quando era pequeno, eu acho que ninguém. E por último, não tem como deixar de lado o fato de que o tímido é uma pessoa que pensa muito antes de abrir a boca. Se ele não é pego de supetão para falar qualquer coisa, como eu acabei de comer, ele pensa demais antes de se expressar. Se ele está numa roda de amigos, ele é aquela pessoa que fica, nossa, podia ter falado isso nesse momento, eu devia ter falado aquilo naquele momento, então ele acaba perdendo as oportunidades porque está ali em conflito. Será que eu falo? Será que não vai parecer chato? Será que eu vou falar alguma coisa que realmente vale a pena ser ouvida? Então não tem como deixar de lado esse traço de personalidade para quem realmente é tímido. A verdade é que cada personagem que você leva para a história, se ele tem um traço interessante, é um ponto a mais para você fisgar, para você atrair o seu leitor. Então era essa a ideia que eu queria passar e que eu pretendo estar passando personagem a personagem para que você possa enriquecer a sua narrativa. Então se você tem intenção de terminar a sua história e publicar o seu livro, fica comigo.